Capítulo 15. Sua sublime obsessão. Com a ideia que estamos prestes a lidar, você pode ter riquezas muito além de suas mais afeiçoadas esperanças. Essa ideia vai lhe trazer riqueza em felicidade, pois sua personalidade se expandirá. E você receberá carinho e amor, tanto em qualidade quanto em quantidade, que nunca antes sonhou ser possível. Esse princípio foi expresso vividamente em muitas ocasiões pelo escritor Lloyd C. Douglas. Quando Douglas se aposentou do ministério religioso, migrou para uma forma mais ampla de ensino inspirador: escrever romances. Seu ministério tinha alcançado centenas, seus livros alcançaram milhares, seus filmes milhões. E em cada um ele pregou a mesma mensagem básica. Mas ela nunca foi tão claramente expressa como no romance Sublime Obsessão. O princípio aqui é tão óbvio que quem mais necessita não consegue vê-lo de jeito nenhum. É simplesmente o seguinte: desenvolva uma obsessão, uma sublime obsessão, de ajudar os outros. Doe-se sem esperar recompensa, pagamento ou louvor. E, acima de tudo, mantenha sua boa ação em segredo. E se fizer isso, colocará em movimento os poderes de uma lei universal. Ao tentar evitar o pagamento por sua boa ação, bênçãos e recompensas serão derramadas sobre você. Não importa quem seja, você pode ter uma sublime obsessão. Cada pessoa neste mundo pode ajudar os outros doando uma parte de si. Você não precisa ser rico ou poderoso para desenvolver uma sublime obsessão. Independentemente de quem você seja ou do que tenha sido, pode criar dentro de si um desejo ardente de ser útil aos outros. Tomemos, por exemplo, o pecador com uma sublime obsessão. Você jamais saberá o nome dele. Isso é segredo. Quando foi convidado a ajudar o Clube de Meninos da América, uma organização cujo único objetivo é a construção do caráter das crianças, com uma pequena doação, ele se recusou. Na verdade, foi mais do que rude com o homem que o procurou para tratar disso naquela ocasião. "Fora!" disse. "Estou farto de gente me pedindo dinheiro." Quando o representante estava andando em direção à porta para sair, parou, se virou e olhou amavelmente para o homem sentado atrás de sua mesa. "Você pode não desejar compartilhar com os necessitados, mas eu sim. Eu vou compartilhar com você uma parte do que tenho, uma oração. Que Deus lhe abençoe." Então deu a volta rapidamente e saiu. Veja, com um lampejo de inspiração, o representante do clube de meninos tinha lembrado: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou." E alguns dias depois, uma coisa interessante aconteceu. O homem que disse "fora" bateu na porta do escritório do representante do clube e perguntou: "Posso entrar?" Ele trazia consigo uma parte do que tinha para compartilhar. Um cheque de $500 mil. Ao colocar o cheque na mesa, ele disse: "Estou dando isso com uma condição: que você nunca deixe ninguém saber que eu fiz isso." "Por que não?" foi a pergunta. "Não quero ser a representação de uma boa pessoa para meninos e meninas. Não sou santo, fui um pecador." E é por isso que você nunca vai saber o nome dele. Só ele, o representante do clube de meninos e o maior doador de todos sabem o nome do pecador cujo dinheiro foi doado com o propósito de ajudar a evitar que meninos e meninas fizessem as coisas erradas que ele tinha feito. Assim como o representante do clube de meninos, você pode não ter dinheiro, mas pode compartilhar dando uma parte do que tem. E assim como ele, você pode fazer parte de uma grande causa. E você também, quando doa, pode fazê-lo generosamente. Seus bens mais preciosos e valorizados, bem como seus maiores poderes, são frequente e necessariamente invisíveis e intangíveis. Ninguém pode tirá-los. Você, e somente você, pode compartilhá-los. Quanto mais compartilhar, mais você terá. Se você duvida, pode provar para si mesmo, oferecendo um sorriso a todos que encontrar, uma palavra gentil, uma resposta agradável, apreço com o calor do coração, ânimo, encorajamento, esperança, honra, crédito e aplauso, bons pensamentos, provas de amor para seus companheiros, felicidade, uma prece pelos ateus e pelos religiosos e tempo para uma causa nobre com entusiasmo.
Se você experimentar doando qualquer uma das opções acima, também vai comprovar para si mesmo o que descobrimos ser um dos princípios mais difíceis de ensinar àqueles que mais precisam: como causar ações desejáveis dentro de si mesmo. Até aprender, você falhará em perceber que o que resta com você quando você compartilha com os outros irá se multiplicar e crescer, e o que nega aos outros irá diminuir e se reduzir. Portanto, compartilhe o que é bom e desejável e retenha o que é ruim e indesejável. Faça parte de uma grande causa. Conhecemos uma mãe que perdeu sua única filha. Uma adolescente linda, feliz, que trouxe riso e inspiração a todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la. Na tentativa de neutralizar a dor da perda, essa mãe desenvolveu a mais sublime obsessão e se tornou parte de uma grande causa. Hoje ela está entre os muitos milhares de mulheres americanas que fazem deste mundo um lugar melhor para se viver. Devido ao trabalho maravilhoso que ela estava fazendo e à beleza de sua sublime obsessão, nós escrevemos e perguntamos se faria a gentileza de compartilhar conosco a inspiração que ajudou a desenvolver sua sublime obsessão. A resposta foi: a agonia excruciante de perder nossa amada filha nunca está distante em minha mente. Concebida com amor e alimentada com amor, ela era depositária de todo o nosso futuro e todas as nossas esperanças em todos os sentidos da palavra. O Todo-Poderoso levou nossa filha única com a idade de 14 anos e meio. É impossível descrever nossa perda. A brilhante promessa do futuro tornou-se embaçada, pois a luz da nossa vida extinguiu-se. Tudo o que vivíamos plenamente tornou-se vazio. Tudo que era doce ficou amargo. Meu marido e eu reagimos como todo mundo. Nossa existência ficou envolta pela pergunta eternamente sem resposta: por quê? Meu marido se aposentou, vendemos nossa casa e, buscando uma fuga, fizemos uma longa viagem. Só voltamos quando ficamos face a face com a dura realidade de que não podíamos fugir de nossa tristeza e de nossas memórias. Lentamente, muito lentamente, reconhecemos que nossa perda não era exclusiva. Havíamos buscado consolo sem encontrar nenhum porque nossos motivos eram egocêntricos. Levou meses para minha mente começar a aceitar o fato de que todas as alegrias dos filhos, da boa saúde e da segurança são bênçãos que o Todo-Poderoso empresta a cada um de nós. Essas infinitas misericórdias que nós, pessoas finitas, tomamos como garantidas devem ser prezadas por seu verdadeiro significado e por seu grande e insubstituível valor. Como poderia garantir o direito de manter minhas outras bênçãos? Como poderia mostrar o meu apreço e agradecimento aos céus por conceder o amor do meu marido, por viver nessa nossa grande nação, por meus amigos e meus 5 sentidos perfeitos, por todas as coisas boas que me cercavam? Meus esforços para me encontrar começaram a se mover na direção certa. Embora desprovida de meu bem mais querido, o Todo-Poderoso tinha me dado em reparação empatia com as pessoas e compreensão mais clara dos problemas que afligem a cada um de nós. Meu entendimento em relação à adaptação à minha perda cresceu em ritmo acelerado na proporção em que meu serviço em ajudar os outros aumentou. Procurei encontrar o nicho de trabalho social que finalmente me daria a oportunidade de deixar minha pequena herança para a humanidade no lugar de minha amada filha, e encontrei a resposta na City of Hope. Agora, tão certo quanto o passar do tempo, minha paz mental chame-a de sublime obsessão, se preferir, e ganha em estatura. Meu desejo sincero é que todos os que sofrem a perda de um ente querido possam encontrar conforto e serenidade no serviço aos outros. Hoje, a City of Hope, um centro médico e de pesquisa nacional, fornece atendimento inteiramente grátis ao paciente. Seus serviços são distribuídos no mais alto nível humanitário e na crença de que o homem é o guardião de seu irmão. Essa mãe maravilhosa encontrou paz mental em uma obsessão verdadeiramente sublime. A nação inteira, na verdade, o mundo inteiro, pode ser afetado pela sublime obsessão de um único homem que queira dividir uma parte do que tem. Orison Swett Marden compartilhou uma parte do que tinha e desenvolveu uma sublime obsessão que mudou a atitude das pessoas de negativa para positiva. As sementes de pensamento em um livro transformam-se em uma sublime obsessão. Aos 7 anos de idade,
Orson Swett Marden ficou órfão. Ele estava fadado a ir à luta por moradia e alimentação. Muito novo, leu Self-Help do autor escocês Samuel Smiles, que, como Marden, ficou órfão muito jovem e descobriu os segredos do verdadeiro sucesso. As sementes do pensamento em Self-Help criaram em Marden um desejo ardente que se transformou em sua sublime obsessão, fazendo de seu mundo um lugar melhor para se viver. Durante o boom que precedeu o Pânico de 1893, ele possuiu e operou 4 hotéis. Visto que a operação estava confiada a outros, dedicava muito do seu tempo a escrever um livro. Na verdade, ele estava realizando o desejo de escrever um livro que pudesse motivar a juventude americana como o Self-Help o motivara. Estava trabalhando diligentemente em seu manuscrito inspirador quando uma irônica reviravolta do destino o atingiu e testou sua fibra. Marden intitulou sua obra de Pushing to the Front e adotou como lema que cada ocasião seja uma grande ocasião, pois você não tem como saber quando o destino pode estar tirando suas medidas para um lugar maior. E naquele exato instante, o destino estava tirando as medidas dele para um lugar maior. O infortúnio que o atingiu teria arruinado muitos homens. O que aconteceu? Sobreveio o Pânico de 1893. 2 de seus hotéis foram totalmente queimados. Seu manuscrito, quase concluído, foi destruído. Sua riqueza tangível foi pelo ralo, dizimada. Mas Marden teve uma atitude mental positiva. Olhou em volta para ver o que tinha acontecido à nação e a ele mesmo. Sua primeira conclusão foi de que o pânico fora provocado pelo medo. Medo do valor do dólar americano, medo causado pelo fracasso de algumas grandes corporações, medo do valor das ações e medo de agitação nas indústrias. Esses medos provocaram a quebra do mercado de ações. 567 bancos e empresas de empréstimo e fiduciárias, bem como 156 empresas ferroviárias, faliram. As greves se proliferaram. O desemprego afetou milhões de pessoas. Devido à seca e ao calor, os agricultores sofreram perdas nas colheitas. Marden olhou as coisas materiais e as vidas humanas em frangalhos ao seu redor. Viu a grande necessidade de alguém ou de algo que inspirasse a nação e seu povo. Surgiram-lhe ofertas para gerenciar outros hotéis. Recusou. Um desejo tinha tomado conta dele, uma sublime obsessão, e ele a combinou com AMP. Começou a trabalhar em um novo livro. Seu novo lema, um automotivador. Toda ocasião é uma grande ocasião. Se houve um tempo em que a América precisou da ajuda de uma atitude mental positiva, é agora, disse aos amigos. Ele trabalhou em um estábulo, vivendo com $1,50 por semana. Trabalhou quase incessantemente, dia e noite. Completou a primeira edição de Pushing to the Front em 1893. O livro teve aceitação imediata. Foi usado extensivamente em escolas públicas como livro didático e como leitura suplementar. Estabelecimentos de negócio fizeram-no circular entre seus empregados. Educadores ilustres, estadistas, membros do clero, comerciantes e gerentes de vendas elogiaram-no como o mais poderoso motivador para uma atitude mental positiva. E com o tempo, foi publicado em 25 línguas diferentes. Milhões de cópias foram vendidas. Marden, como os autores de Atitude Mental Positiva, acreditava que o caráter é a pedra angular na construção e manutenção de sucesso. Ele acreditava que as maiores e melhores realizações são a feminilidade e a masculinidade nobre, e que a conquista de integridade verdadeira e de um caráter coerente é, em si, sucesso. Ensinou os segredos do sucesso financeiro e nos negócios. Mas também introduziu um protesto perpétuo contra a caça ao dinheiro e a ganância exagerada. Ensinou que existe algo infinitamente melhor do que ganhar a vida: ter uma vida nobre. Ele mostrou como alguns homens podem ganhar milhões e ainda serem completos fracassados. Aqueles que sacrificam suas famílias, reputação, saúde, tudo por dólares são fracassados na vida, independentemente de quanto dinheiro possam acumular. Também ensinou que é possível ter sucesso sem se tornar um presidente ou um milionário.
Talvez uma das maiores conquistas da sublime obsessão de Marden tenha sido o despertar de homens e mulheres à conclusão de que poderiam experimentar o sucesso se simplesmente empregassem as virtudes as quais gostariam que seus filhos tivessem. Talvez igualmente gratificante para ele tenha sido o fato de Pushing to the Front ser instrumental na mudança da atitude de toda uma nação de negativa para positiva. E essa influência foi sentida em todo o mundo. Marden demonstrou que um desejo ardente pode gerar o impulso de ação imperativo para grandes realizações. Como você viu, foi preciso coragem e sacrifício para Orson Swett Marden transformar sua sublime obsessão em realidade. Uma sublime obsessão requer coragem. Você pode precisar ficar sozinho para combater e rechaçar o ridículo e a ignorância dos especialistas. Como grandes descobridores, criadores, inventores, filósofos e gênios, você pode ser taxado de louco, maluco ou pirado. Os especialistas podem dizer que o que você está tentando não pode ser feito. Com o tempo, seu desejo ardente e seu esforço constante tornarão sua sublime obsessão uma realidade. Quando disserem, não pode ser feito, encontre uma maneira de fazer. Uma sublime obsessão triunfará apesar dos obstáculos que se interponham em seu caminho. Há muitos anos, um estudante da Universidade de Chicago e seus amigos foram ouvir uma palestra de Sir Arthur Conan Doyle sobre espiritualismo. Eles foram para zoar, pretendiam zombar. Um desses alunos, J.B. Heine, ficou impressionado com a seriedade do palestrante. Começou a escutar. Certas ideias impressionaram-no. Não conseguiu despachá-las de sua mente. Sir Arthur Conan Doyle referiu-se a homens de grande renome que estavam pesquisando o reino dos fenômenos psíquicos. J.B. Heine decidiu investigar e se envolver em alguma pesquisa. Referindo-se a um incidente tempos depois, Heine, diretor do Laboratório de Parapsicologia da Universidade Duke, na Carolina do Norte, disse: naquela ocasião, foram ditas coisas que eu, como um estudante universitário, deveria saber. Durante e após a palestra, comecei a reconhecer algumas delas. Minha educação tinha omitido muitas coisas importantes, tais como formas de buscar o desconhecido. Comecei a ver algumas das falhas do sistema educacional da época. Interessou-se pela liberdade de todos para obterem novos conhecimentos. Começou a se ressentir de um sistema em que buscar a verdade em qualquer forma ou sobre qualquer assunto tornou-se tabu. Começou a desenvolver um desejo ardente de aprender a verdade sobre os poderes psíquicos do homem de forma científica. Seu desejo ardente transformou-se numa sublime obsessão. Heine tinha planejado dedicar a vida ao ensino universitário. Foi avisado de que perderia sua reputação e que sua capacidade de ganhos como professor seria prejudicada. Seus amigos e colegas professores ridicularizaram-no e se esforçaram para desencorajá-lo. Alguns começaram a se afastar dele. Tenho que descobrir por mim mesmo, disse a um amigo cientista. O amigo respondeu: quando descobrir, guarde para você. Ninguém vai acreditar. Ele manteve suas descobertas para si até conseguir desenvolver uma prova científica confirmada. Hoje, ele é honrado e respeitado em todo o mundo. Nos últimos 45 anos, suas batalhas foram uma luta de boxe sem luvas, por assim dizer, combatendo cada centímetro de ignorância, tabus, antagonismo e ridículo. Um dos maiores obstáculos a atormentá-lo constantemente ao longo dos anos foi a falta de dinheiro necessário para a expansão de sua pesquisa. Em certa época, por exemplo, sua única máquina de EEG foi montada a partir de restos encontrados num monte de lixo. Ela tinha sido descartada por um hospital. Você já pensou que pode desenvolver uma sublime obsessão de uma grande causa e compartilhando parte do que você tem? Se pensou, você já deve ter notado que existem hoje muitos professores de faculdade e universidade cuja sublime obsessão é buscar a verdade em vários campos para que toda a humanidade possa se beneficiar de suas descobertas. Como tais pessoas gastam todo o próprio tempo procurando essas verdades, são quase sempre prejudicadas pela falta de dinheiro para comprar o equipamento necessário,
prover seu próprio sustento e o sustento de outros que se dedicam a trabalhar no projeto e etc. Você pode se tornar parte de uma dessas causas e assim realizar sua sublime obsessão. Pode encontrar uma dessas pessoas dedicadas em praticamente qualquer faculdade ou universidade. Dinheiro e uma sublime obsessão. Você poderia perguntar: como podemos juntar dinheiro e sublime obsessão na mesma frase? Se você perguntasse, nós responderíamos: dinheiro não é bom. Dinheiro é bom. Muita gente de mentalidade negativa diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz: amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E há uma grande diferença entre as duas frases, apesar de uma única palavrinha fazer a diferença. Para os autores, foi incrível observar pessoas de mentalidade negativa reagirem desfavoravelmente a quem pensa enriquece e seu conteúdo. Essas pessoas de mentalidade negativa poderiam ganhar em um único ano mais do que ganharam em toda a vida até agora, mudando sua atitude de negativa para positiva. Para fazer isso, seria necessário limpar as teias de aranha de seus pensamentos em relação a dinheiro. Em nossa sociedade, dinheiro é o meio de troca. Dinheiro é poder. Como todo poder, pode ser usado para o bem ou para o mal. Quem pensa enriquece tem motivado milhares de leitores a adquirir riquezas por meio de AMP. Eles foram inspirados com Quem Pensa Enriquece pelas biografias de homens como Henry Ford, William Wrigley, Henry L. Doherty, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Edward A. Phelan, Julius Rosenwald, Edward J. Book e Andrew Carnegie. Os homens cujos nomes você acabou de ouvir estabeleceram fundações que até hoje têm no total mais de $1 bilhão em dinheiro reservado exclusivamente para fins de caridade, religiosos e educacionais. As despesas e subvenções provenientes dessas fundações totalizam mais de $200 milhões em um único ano. Dinheiro é bom? Sabemos que é. As sublimes obsessões desses homens vão viver eternamente. E a história da vida de Andrew Carnegie vai convencer o leitor de que ele compartilhou com os outros uma parte do que tinha: dinheiro, filosofia e algo mais. Na verdade, a atitude mental positiva não teria sido escrito não fosse Andrew Carnegie. É por isso que este livro é dedicado a ele e a você. Vamos falar sobre ele e sobre você. Vamos aprender com a filosofia dele. Vamos ver como podemos aplicá-la em nossa vida. Uma filosofia simples transformou-se em uma sublime obsessão. Um menino pobre, imigrante escocês, tornou-se o homem mais rico da América. Sua história inspiradora e sua filosofia motivadora encontram-se na autobiografia de Andrew Carnegie. Quando menino e durante toda a sua vida, Carnegie foi motivado por uma simples filosofia fundamental: qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Essa filosofia simples se transformou em uma sublime obsessão. Antes de morrer, aos 83 anos de idade, ele tinha trabalhado diligentemente por muitos anos para compartilhar sua grande riqueza de forma inteligente com aqueles que então viviam e com as gerações futuras. Enquanto viveu, foi bem-sucedido, doando aproximadamente $500 milhão através de subvenções diretas, fundações e fundos. Sua contribuição de milhões de dólares para a criação de bibliotecas é um exemplo bem conhecido da aplicação de sua norma. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. E os livros nessas bibliotecas têm sido e continuarão a ser de benefício apenas para as pessoas que, por meio de leitura e estudo, trabalharem para obter o conhecimento, a compreensão e a sabedoria contidos neles. No ano de 1900, Napoleão Hill, aos 18 anos de idade, trabalhava como repórter de uma revista para pagar a faculdade e, nessa condição, entrevistou o grande fabricante de aço, filósofo e filantropo Andrew Carnegie. A primeira entrevista durou 3 horas. Então, o grande homem convidou o jovem para sua casa. Durante 3 dias, Carnegie doutrinou Napoleão Hill com sua filosofia.
e por fim inspirou o jovem repórter a dedicar pelo menos 20 anos de sua vida a estudar, pesquisar e encontrar os princípios simples subjacentes ao sucesso. Andrew Carnegie disse a Napoleon Hill que sua maior riqueza consistia não em dinheiro, mas no que ele chamou de a filosofia da realização americana. Ele incumbiu Hill como seu agente para compartilhá-la com o mundo. E neste audiolivro, ele a compartilha com você. Enquanto viveu, Andrew Carnegie ajudou Napoleon Hill dando-lhe cartas de apresentação para grandes homens e mulheres de sua época, aconselhando-o, compartilhando suas ideias com ele. Ajudou-o em todos os sentidos, com uma exceção: dinheiro. Ele disse: qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Ele sabia que esse automotivador, quando aplicado, atrairia felicidade, saúde física, mental e espiritual, bem como riqueza. Todos podem aprender e aplicar os princípios de Andrew Carnegie. É de costume um homem compartilhar parte de sua riqueza tangível com seus entes queridos no decorrer da vida ou fazer isso em testamento. Este mundo seria um lugar melhor de se viver se cada pessoa deixasse como herança para a posteridade a filosofia e o know-how que lhe trouxeram felicidade, saúde física, mental e espiritual e riqueza, como fez Carnegie. As obras de Napoleon Hill disponibilizaram os princípios pelos quais Carnegie adquiriu sua grande riqueza. Eles são tão aplicáveis por você como foram por ele. Outro homem rico que tinha uma sublime obsessão e dividiu parte do que possuía foi Michael L. Benedum. Seu amigo chegado, o senador norte-americano Janice Randolph, contou-nos que Benedum começou com um salário de $25 por semana e se tornou um dos homens mais ricos da América. Ele valia mais de $100 milhões. Todavia, o momento da virada em sua carreira decorreu de um incidente totalmente insignificante. Benedum, então um rapaz de 25 anos, cedeu educadamente seu lugar em um trem para um estranho idoso. Para ele, aquilo era o óbvio a fazer. Acontece que o estranho era John Worthington, superintendente-geral da South Penn Oil Company. Na conversa que se seguiu, Worthington ofereceu um emprego para Mike. Este aceitou e eventualmente se tornou o descobridor de mais petróleo do que qualquer outro indivíduo no mundo. Algumas pessoas dizem que você pode julgar um homem pela filosofia segundo a qual ele vive. A filosofia de Mike sobre dinheiro era algo do tipo: sou apenas um depositário dele e serei responsabilizado pelo bem que puder realizar com ele, tanto na comunidade como um todo, quanto em prol de oportunidades para as pessoas que aparecerem, assim como me foi dada uma oportunidade naquela época. Como tantos outros com uma sublime obsessão, Benedum viveu até uma idade avançada. Em seu aniversário de 85 anos, disse: perguntaram-me como eu sigo ativo com essa minha idade. Minha fórmula é me manter ocupado para que os anos passem despercebidos. Não desprezar nada, exceto o egoísmo, a maldade, a corrupção. Não temer nada, exceto a covardia, a deslealdade e a indiferença. Não cobiçar nada do meu vizinho, exceto a sua bondade de coração e a sua gentileza de espírito. Pensar muitas vezes nos meus amigos e, se possível, raramente nos meus inimigos. A meu ver, a idade não é uma questão de anos, é um estado de espírito. Você é tão jovem quanto a sua fé, e acho que hoje tenho mais fé no meu semelhante, no meu país e em meu Deus do que jamais tive. Você vive mais com uma sublime obsessão. Claro que é aquela história. A pessoa que tem algo pelo que viver, vive mais tempo. Percebemos isso ao nos familiarizarmos com homens como o honorável Herbert Hoover e o general Robert E. Wood, que tanto fizeram pela juventude americana ao compartilhar seu tempo e dinheiro com os clubes de meninos da América. Eles tiveram vidas longas por causa de suas sublimes obsessões. Dedicaram tempo e pensamento a projetos que beneficiavam os outros e, como suas vidas foram a boa vida de homens com sublimes obsessões, experimentaram o prazer e o valor terapêutico da estima e do amor de seus semelhantes. Claro, você pode não ter a riqueza material de um Andrew Carnegie ou de um Michael L. Benedum,
Mas isso não o priva de construir sua própria sublime obsessão. Pelo menos não privou Arvin Rudolph. Estão todos na cadeia, exceto meu irmão e eu. Arvin dedicou sua vida a ajudar rapazes em bairros arruinados. Esse trabalho foi em gratidão por ter sido salvo por um clube de meninos da região Barra Pesada onde ele cresceu. Como Arvin Rudolph entrou para o trabalho nos clubes de meninos? Ele morava em uma zona pobre, North Avenue e Halsted Street, em Chicago. Circulava entre um pessoal da pesada. Havia muitos problemas. Muitas coisas em que os meninos não deveriam se meter. E pouca coisa para ocupar o tempo deles e mantê-los longe de problemas. Um dia foi inaugurado um clube de meninos em uma igreja abandonada do bairro. Meu irmão e eu éramos os 2 únicos sujeitos de nossa gangue que visitávamos o clube, explicou Arvin. Estão todos na cadeia, exceto meu irmão e eu. Se não fosse a unidade Lincoln do clube de meninos, estaríamos lá também. Arvin ficou grato pelo que o clube de meninos fez por ele e por seu irmão, e dedicou sua vida a ajudar rapazes de bairros em decadência. Por intermédio de seu entusiasmo e zelo, foram recebidas grandes doações para apoiar os clubes de meninos de Chicago. Por intermédio dele, homens e mulheres influentes foram atraídos para a causa. Sinto que meu trabalho é apenas um pagamento simbólico por minha gratidão a um poder superior por ter colocado meu irmão e eu sob esta influência, explicou Arvin. Em seguida, acrescentou: visite um clube de meninos. Veja por si o bom trabalho que é feito. Você então vai sentir uma parte do que eu sinto pelas crianças que têm a necessidade que eu tinha. Hoje existem milhares de homens e mulheres satisfazendo suas sublimes obsessões ao sacrificar tempo e dinheiro para ajudar os clubes de meninos da América. Sua vida foi beneficiada pelas sublimes obsessões deles. E se? Se você faz o melhor que pode para jamais violar sua honra por mentir ou enganar e sempre cumprir a responsabilidade que lhe é confiada. Se você se mantém limpo em pensamento e corpo, se é um exemplo de hábitos limpos, fala limpa, diversão limpa, e se você se associa a uma turma limpa. Se você se posiciona pelos direitos dos outros contra a influência indesejável e a persuasão de amigos e as ameaças de inimigos, se uma derrota o inspira a tentar ter sucesso, se tem a coragem de encarar o perigo apesar do medo. Se você trabalha de verdade e aproveita o melhor das oportunidades, se não destrói propriedade de forma intencional, se economiza dinheiro para poder pagar suas despesas neste mundo e ainda ser generoso com aqueles em necessidade e dá ajuda financeira e tempo para causas nobres, se faz uma boa ação todos os dias sem esperar compensação, se você é amigo de todos e um irmão de cada homem, mulher e criança, independentemente da raça, cor ou credo, se você está preparado para aprender a conhecer os perigos, evitar a negligência e conhecer os recursos necessários para ajudar pessoas feridas e salvar vidas humanas, compartilhar os deveres e as obrigações em sua casa e local de trabalho, se você é educado com todos, especialmente os fracos, indefesos e desafortunados, se você não mata ou fere qualquer criatura viva desnecessariamente, mas se esforça para proteger todos os animais vivos, se você sorri quando pode, faz o seu trabalho imediata e alegremente, e se nunca se esquiva ou resmunga diante das responsabilidades ou dificuldades, se você é fiel a todos a quem a lealdade é devida, aos membros da sua família, à empresa para a qual trabalha e a seu país, se você respeita as autoridades devidamente constituídas e obedece o que não viola seu código moral, se você faz o seu melhor para cumprir seu dever com Deus e seu país, para ajudar outras pessoas em todos os momentos, para manter-se fisicamente forte, mentalmente desperto e moralmente reto, então você vive e age em resposta à impressão em sua mente subconsciente do juramento e da lei dos escoteiros da América. Que tipo de pessoa você seria se vivesse por essas normas? A América é grande porque seu povo vive de acordo com uma grande filosofia. Isso pode ser simbolizado na frase "o grande coração americano". Henry J. Kaiser é outro com uma sublime obsessão.
Ele fez muito para tornar este mundo um lugar melhor para se viver. Uma citação pendurada na parede da oficina de um ferreiro na Inglaterra inspirou e também pode inspirar você. É a seguinte: o quê? Dá de novo? Pergunto consternado. E devo continuar dando e dando? Oh, não, disse o anjo ao olhar para mim. Apenas continue dando até o mestre parar de dar para você. Em seu áudio, você partiu de onde a estrada para a realização começou e chegou até aqui. Você foi acordado por 5 bombas mentais para atacar o sucesso e recebeu a chave para a cidadela da riqueza. Agora, prepare-se para ter sucesso. Esse é o propósito dos capítulos a seguir. Piloto número 15. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Para desenvolver uma sublime obsessão, compartilhe com os outros sem esperar recompensa, pagamento ou elogios. Mantenha sua boa ação em segredo. 2. Independentemente de quem seja ou do que tenha sido, você pode criar dentro de si um desejo ardente de ser útil aos outros e desenvolver sua sublime obsessão própria se tiver AMP. 3. Quando compartilha com os outros uma parte do que tem, aquilo que sobra se multiplica e cresce. Quanto mais compartilhar, mais terá. Portanto, compartilhe o que é bom e desejável e retenha o que é ruim e indesejável. 4. Você pode desenvolver sua própria sublime obsessão, tornando-se parte de uma boa causa, como fez a mãe que perdeu sua única filha. 5. O caráter é a pedra angular na construção e manutenção do sucesso. Mas como você pode melhorar o seu caráter? A atitude mental positiva vai ajudá-lo a achar as respostas certas. 6. Existe uma coisa infinitamente melhor do que ganhar a vida: ter uma vida nobre. Você acredita nisso? Se acredita, o que fará a respeito? 7. Um desejo ardente pode gerar o impulso imperativo à ação para grandes realizações. Para desenvolver um desejo ardente de atingir uma meta específica, mantenha a meta diante de você diariamente e se empenhe para alcançá-la. 8. É preciso coragem e sacrifício para desenvolver e manter uma sublime obsessão. Você pode precisar posicionar-se sozinho contra o ridículo e a ignorância dos outros, como fez Joseph Banks Heine. 9. Algumas pessoas dizem que dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz: amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O bem ou mal do dinheiro é subordinado a uma pequena diferença. A pequena diferença é se a sua atitude é positiva ou negativa. 10. Homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Michael Benedon usaram o poder do dinheiro deles para estabelecer fundações de caridade, educacionais e religiosas. O bem feito pelas sublimes obsessões de tais homens viverá eternamente. 11. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. 12. Quando você for solicitado a doar dinheiro ou tempo a uma causa que vale a pena, repita para si mesmo: o quê? Dá de novo? Pergunto consternado. E devo continuar dando e dando? Oh não, disse o anjo ao olhar para mim. Apenas continue dando até o mestre parar de dar para você. Aquilo que você compartilhar com os outros vai se multiplicar e aquilo que você negar vai diminuir.